Está no ar o Jornal Regional. Estamos chegando com mais uma edição do Jornal Regional no seu final de semana. Você confere a partir de agora alguns dos destaques do noticiário das cidades e do país nos últimos dias. Teresópolis registra mais um homicídio. Foram 2 pessoas mortas em menos de uma semana no município. Polícia Civil prende pastor de Guapimirim acusado de abusar enteada e gravar vídeos dos casos de abuso. Ação da PM contra o tráfico leva à prisão de homem acusado de matar sargento da PM. Unidades móveis realizam atendimento à população em Rio das Ostras. CPI da Alerj aponta problemas que levaram o estado do Rio a endividamento bilionário. Fique ligado, nesta edição você ainda vai ter outras informações dos municípios, plantão policial dos últimos dias, previsão do tempo e muito mais. Vem com a gente, está começando mais um Jornal Regional. Bom, nós vamos iniciando mais uma edição, desejando a todos de imediato um ótimo final de semana e agradecendo a nossa equipe técnica. Bom, vamos trazer o giro de informações dos municípios. E hoje a gente inicia por Rio das Ostras. Na edição anterior, nós falamos da assinatura de termos de compromisso entre o município de Rio das Ostras e o Sistema S. Pois agora a gente traz mais detalhes com relação a isso, inclusive com os representantes do poder público e da iniciativa privada, falando da importância dessas parcerias. Rio das Ostras inaugurou 2 unidades móveis do SESC. O SESC Mulher, como parte da programação do Outubro Rosa, e o OdontoSesc, que vai oferecer serviços gratuitos de odontologia à nossa população. A cerimônia aconteceu na manhã do dia 17 de outubro na Praça José Pereira Câmara, no centro. Apresentações artísticas animaram a criançada. As mulheres ganharam rosas e bolas. É muito importante esse trabalho de prevenção para a gente, né? Então a gente fica muito grato pelo trabalho e torcendo que venha outros anos também para estar ajudando, somando com o município. Autoridades municipais e representantes da Federação do Comércio do Rio de Janeiro estiveram presentes. O trabalho que nós realizamos aqui tem sido recebido e abraçado pela população de uma forma que muito nos encanta. Então, cada vez mais nós temos que estar presentes aqui para poder tentar colaborar de alguma forma com o bem-estar social da população. Durante a cerimônia, foram assinados 2 termos. O primeiro, em relação à doação do terreno para a construção da primeira unidade híbrida SESC-SENAC do estado do Rio. Coloca Rio das Ostras num patamar elevadíssimo, porque nós vamos poder dar assistência à população prestando os serviços do SESC e do SENAC no município. O segundo termo foi sobre a gerência do Centro Gastronômico em Nova Cidade. Com parcerias da iniciativa privada junto, né, com o Sistema S, hoje nós estamos colocando ele a todo vapor e ampliando aí a qualificação, né, mais cursos de qualificação. Não será voltado somente para a padaria, e sim para tudo que gira em torno da gastronomia. Na sequência, confira outras informações de Rio das Ostras e Macaé. Ainda em Rio das Ostras, a Secretaria de Saúde conclui neste sábado, dia 22, a campanha de vacinação antirrábica 2022. Devem ser imunizados cães e gatos saudáveis a partir de 3 meses de idade. A vacinação acontece no período das 9 às 17 horas em 4 pontos, 2 volantes. Vamos lá. Primeiro, os volantes, Balneário das Garças e no assentamento Sem Terra, no Mar do Norte, e os postos fixos na Enseada das Gaivotas, na Associação de Moradores, Rua Aurélio Buarque de Holanda, esquina com Rua Luiz Viana Filho, e no Parque das Flores, Maria Turri, também na Associação de Moradores. Ver para crer, dar crédito e cobrar. É assim que a população tem que acompanhar o andamento do orçamento do município de Rio das Ostras para 2023. O Poder Executivo, através da Secretaria de Gestão Pública, protocolou na Câmara Municipal o projeto de lei orçamentária anual, a LOA, para o exercício do ano que vem. Segundo as informações da Prefeitura, a educação será privilegiada, com um aporte de mais de 280 milhões de reais, cerca de 58 milhões de reais a mais em relação a este ano, com destaque na construção
de unidades escolares de ensino fundamental em localidades como Vilagem, Praia Âncora e Cidade Beira-Mar, ampliação de várias unidades e também construção de coberturas de quadra poliesportiva e construção de unidade de educação infantil. A Prefeitura de Macaé anuncia para este sábado, dia 21, das 9 às 16 horas, mais uma etapa do programa Prefeitura Presente. Será na quadra poliesportivo, ao lado da escola Sônia Regina Lapa, no bairro Ajuda de Baixo, antiga Avenida 6. Diversos serviços estarão sendo disponibilizados, com destaque para a campanha de mobilização antirracista, a escolinha de trânsito, informações sobre saúde e atendimento para ações sociais e vagas de emprego. Vamos mudando agora de região, vamos trazer informações de Teresópolis, Petrópolis, Magé e Guapimirim. Eu destaco em Teresópolis uma obra que estava em andamento e aguardada pela população, que é a galeria no bairro de Araras. A Prefeitura promete que vai também realizar obras nesse sentido, de galerias pluviais, para outras regiões que sofrem com alagamento no município. Bom, finalmente a Prefeitura concluiu no início da semana a obra da nova galeria fluvial na rua Tietê, no bairro de Araras. A partir da conclusão da galeria fluvial, iniciou outra etapa, na verdade uma etapa até que já havia começado, mas que estava paralisada, ou pelo menos andando em passos mais lentos, em virtude da obra da galeria. Foi justamente a questão do asfalto, que gerou reclamações de moradores, porque alguns trechos sofreram a fresa, que é a retirada do asfalto antigo, e ainda não havia sido colocado o asfalto novo, e em cima disso ficou muito buraco e poeira incomodando motoristas e moradores. Mas agora seguem as obras. A equipe do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis deu o primeiro passo esta semana no cadastro de propriedades para o Programa Municipal de Observação de Aves. A primeira propriedade a ser cadastrada foi o sítio Saíra Azul Orgânicos, localizado na região de Santa Rita, diretamente conectado às florestas protegidas pelo Parque Municipal. Publicado em Diário Oficial no mês de agosto deste ano, o Programa de Observação de Aves visa estimular a atividade turística no município, principalmente no entorno de unidades de conservação. O objetivo é fortalecer atividades locais que já trabalham ou produzem algum tipo de produto, seja cultivo, hospedagem e atividades de ecoturismo. Por falar em turismo, Teresópolis poderá ganhar um teleférico, mas o assunto promete polêmica. Você vê imagens da Câmara Municipal porque projeto de lei de autoria do Executivo foi apresentado na Casa na sessão desta quinta-feira, dia 20. Vamos conferir um trecho do que diz o projeto, que foi encaminhado para as comissões da Câmara de Teresópolis. Senhor presidente, encaminho a Casa Legislativa para devida apreciação e aprovação. Projeto de lei anexo que autoriza o Poder Executivo Municipal a outorgar concessões de uso oneroso das áreas localizadas na rua Nilza Chiapeta Fadigas, número 150, Várzea, Teresópolis, a qual se registra a Gleba 8, RGI matrícula 25261, a Gleba 7, de RGI matrícula 32177, e Gleba 9, de RGI matrícula 32119, e a área que compõe o Mirante da Colina ou Colina dos Mirantes, com RGI matrícula 852, localizado no bairro Fazendinha, ambas em áreas de propriedade da Prefeitura de Teresópolis, visando a exploração das atividades de teleférico, parque temático, alimentação e bebidas, venda de produtos e outras atividades de lazer e cultura nas referidas áreas, precedida da execução de obras de reforma e adaptação do local e da outras providências. O projeto, que prevê a exploração por iniciativa privada do espaço do teleférico e também de alimentação e de venda de produtos, promete também muito debate na Câmara, pois no mesmo dia alguns vereadores
já questionaram a apresentação do documento. E o município de Magé esteve celebrando a Semana da Ciência e Tecnologia. Confira mais detalhes. Os alunos da Rede Municipal de Magé mergulharam no conhecimento na Semana da Ciência e Tecnologia, que apresentou o projeto Ciências sob Tendas da Universidade Federal Fluminense, com exposição e atividades interativas. Estamos recebendo o projeto Ciências sob Tendas da UF. Fomos contemplados, essa semana com essa equipe que está fazendo uma série de experimentos com os nossos alunos, várias oficinas em diferentes áreas, saúde, ciências da natureza. Está sendo muito satisfatório para nós receber esse grupo e principalmente para os nossos alunos, está sendo muito enriquecedor. Nós nos inscrevemos esse ano para a Semana de Ciência e Tecnologia de 2022 e fomos contemplados com a visita da equipe da UF. Na exposição, os alunos puderam conhecer sobre a vida de pesquisadores brasileiros e participaram de atividades como óculos de realidade virtual e a pilha humana. O Ciências sob Tendas tem várias ações, mas o carro-chefe é o Centro de Ciências Itinerante, que é essa grande exposição de ciências que acontece hoje aqui no município de Magé, hoje, amanhã e depois, lá da Universidade Federal Fluminense. E a ideia com o projeto de extensão Ciências sob Tendas, é poder discutir com a população sobre ciências, poder popularizar a ciência e poder mostrar para a população como que a ciência está inserida no cotidiano. E para esse ano, o tema são 200 anos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. E para isso a gente trouxe diversas atividades interativas, lúdicas, atividades nossas e atividades de parceiro. Os alunos foram acompanhados por monitores e também visitaram estandes com ações de conscientização, como a língua brasileira de sinais e o sistema de energia solar. Em Guapimirim, vale lembrar que estão abertas as inscrições até o dia 1º de novembro para as oficinas de desenho, percussão e jazz, as oficinas oferecidas pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Basta comparecer no Centro Cultural de Guapimirim com os documentos que aparecem aí no banner, RG e CPF do aluno ou responsável, e também comprovante de residência e declaração escolar. O destaque agora para informações do país e do estado aqui no nosso Jornal Regional. E a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a ALERJ, votou nesta quinta-feira e aprovou por unanimidade o relatório final da CPI da dívida pública, que investigou o crescimento do endividamento do Estado com a União. O relatório traz algumas recomendações, como a revisão dos índices de cálculo da dívida. De acordo com o relatório final da CPI, que teve duração de cerca de 5 meses, o Rio de Janeiro deixará de arrecadar em 2023 cerca de 5 bilhões de reais. Na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023, a previsão de arrecadação de ICMS para o Estado era de 50 bilhões. Já na Lei Orçamentária Anual, caiu de 50 para 45 bilhões. Confira mais detalhes. No relatório aprovado por unanimidade nesta quarta-feira pelos parlamentares, o grupo pediu revisão nos critérios de cobrança e fez encaminhamentos aos demais órgãos envolvidos na questão. Com o índice atual, a dívida do Estado com a União está em 134,7 bilhões de reais. Mas, se for considerada a correção pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, sem os juros embutidos, esse valor cairia para 63,4 bilhões. De acordo com o presidente da comissão, deputado Luiz Paulo, os índices de correção do serviço da dívida foram sendo trocados durante os anos, mas sempre com juros embutidos, o que torna o débito com a União sempre ascendente e insustentável. Segundo o parlamentar, se a correção se mantiver dessa forma, o Estado jamais conseguirá pagar essa conta. Estas simulações mostraram que o Estado teria uma dívida sempre crescente
que gerar resultados primários espetaculares, que é impossível do Estado conseguir. Então, fica algo sem solução. E qual seria a solução? O respeito ao Pacto Federativo, que a União não inserisse juros na cobrança da dívida. A Prefeitura do Rio de Janeiro confirmou o transporte gratuito no dia da votação do segundo turno. Há 10 dias das eleições, o prefeito Eduardo Paes confirmou que haverá transporte gratuito na cidade no dia 30 de outubro. Nas redes sociais, Paes reafirmou a gratuidade nos ônibus comuns e no sistema BRT no próximo dia 30. No Rio, no primeiro turno, os moradores que foram votar já não pagaram a passagem. Ontem, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, o STF, autorizou que prefeituras e empresas concessionárias ofereçam de forma gratuita o serviço de transporte público no dia do segundo turno das eleições. Nós vamos a um rápido intervalo. No retorno, você confere outras notícias das cidades e do país, previsão do tempo e o plantão policial dos últimos dias. Não tem nada igual a isso aqui. Você também tá sentindo essa vibração? Não, né? Pra viver isso aqui de verdade, tem que viver de perto. Viagem, vem pra cá! Viva de perto a cultura do nosso país. Viagem Brasil, sede de experiências incríveis. Pode celular na sessão eleitoral ou não? Pode, gente. Pode sim. Tem gente dizendo por aí que o celular foi proibido no dia da eleição e que é para deixar em casa, mas isso é fake, tá bom? O eleitor pode levar o celular no dia da eleição até a sessão eleitoral, mesmo porque muita gente vai precisar dele para utilizar o e-título. O que não pode é levar o aparelho para a cabine de votação. Isso não é novidade. A proibição está na Lei das Eleições de 97. E essa lei não fala só de celular, não. Proíbe também máquinas fotográficas, filmadoras ou qualquer dispositivo de comunicação que possa ser usado para quebrar o sigilo do voto que é previsto na Constituição. Então, quem chegar com o celular e principalmente com o e-título, por exemplo, como é que vai fazer? Simples. Na sessão eleitoral você vai apresentar o e-título ao mesário e seu aparelho fica com a mesa receptora, igual acontece com os outros documentos. Depois de votar, o aparelho é devolvido. Pois é, agora você compartilha esse vídeo para quem ainda não sabe que o eleitor pode levar o celular para a sessão eleitoral. E não se esqueça de usar o seu aplicativo e-título. Eu conheço pessoalmente o trabalho do Acnur com refugiados e sei que neste exato momento as vidas de crianças inocentes dependem de pessoas como você e eu. Crianças que escaparam de guerras e desastres e precisam urgentemente de nossa ajuda. Por favor, dê atenção a elas. Seu apoio pode salvar vidas. Junte-se a mim hoje. Vamos ajudá-las. Chegando para o nosso segundo bloco, vamos a mais um giro de informações pelos municípios. E mais uma vez, eu começo por Rio das Ostras. Uma dica para os moradores de Rio das Ostras que precisam descartar papel, plástico, metal, vidro e até óleo de cozinha usado, tudo isso com segurança. É procurar o CEDRO, Centro de Educação Ambiental de Rio das Ostras, que fica em Nova Esperança. O lugar possui um ecoponto que recolhe esses materiais e também recebe pilhas, baterias e todo tipo de lixo eletrônico. O material recolhido no ecoponto do Cedro é direcionado a empresas de reciclagem da Baixada Litorânea que dão um destino final adequado. A Prefeitura de Macaé realizou reunião com representantes das empresas terceirizadas do transporte escolar, cobrando novos protocolos de segurança. O governo convocou os representantes das prestadoras de serviço e instituiu as novas diretrizes. O objetivo
é garantir rigor no monitoramento dos estudantes que utilizam veículos específicos para o deslocamento até as escolas municipais. As determinações incluem a obrigatoriedade de que todo veículo destinado ao transporte escolar fique na escola durante o período de aula e não somente na entrada e saída dos estudantes. Vamos falar agora de Magé, onde o trabalho da vencedora do primeiro festival de empada realizado pela prefeitura foi tão divulgado e reconhecido que ela agora abriu uma loja, realizando um sonho em Piabetá. Lembra do primeiro festival da empada de Magé, realizado em julho pela prefeitura e que reuniu 22 concorrentes? E da Ivana Santos, que ganhou a disputa com sua deliciosa empada de frango com requeijão? Pois bem, olha que legal! O trabalho da Ivana ficou tão conhecido com o resultado do concurso que ela até abriu uma loja em Piabetá. Minha vida mudou completamente, né? Depois de eu ter ganhado o festival, tive uma visibilidade muito maior. As pessoas começaram a... Quem não me conhecia, né? Começou a me conhecer mais, acompanhar mais o meu trabalho. Então, foi maravilhoso. Mas apesar das empadas serem o carro-chefe do seu trabalho, Ivana apresenta uma novidade inusitada no cardápio, como ela mesma explica. Além da nossa empada, né, que foi a campeã do festival, a empada de frango com requeijão, que foi a número 1, a gente ainda teve a oportunidade ainda de aparecer num programa de televisão para estar apresentando o nhoque de chocolate, que foi uma reinvenção que eu fiz, o nhoque de chocolate com a ganache de chocolate. E Ivana está muito grata com o atual momento da sua vida e em sintonia total com seus clientes. Estou muito feliz por estar conseguindo realizar esse sonho que eu sempre tive e conseguindo passar todo o amor, todo o carinho que eu sinto em cozinhar para os meus clientes. E espero de verdade que eles estejam gostando desse processo todo que esteja acontecendo, desse amor, desse carinho. Sim, estou amando. De fato, vale a pena. É uma pessoa merecedora. Vale a pena vir conferir. Em Teresópolis, polêmica ainda sobre a questão do corte da Barra. O local que faz ligação entre o centro da cidade e a Barra do Imbuí e adjacências é um corte que foi feito há muitos anos, quando da construção da BR-495, a Teresópolis e Itaipava. E desde então alguns casos já aconteceram de deslizamentos, mas tradicionalmente em épocas de chuva forte, ao contrário dessa última, da segunda-feira, que aconteceu num dia em que não estava praticamente chovendo na cidade. E isso deixou o sinal de alerta ligado com relação àquele trecho da Teresópolis e Itaipava, que pega parte da Avenida Presidente Roosevelt. Isso aí é o que seria um túnel, né, do corte da Barra, seria a solução para tentar, que não tenhamos mais esse risco, né, que existe, especialmente quando acontecem as chuvas mais fortes. Acho que essa semana ficou pior ainda, porque num dia que nem teve chuva forte, um fragmento considerável atingiu um veículo. E agora vamos dar um giro aí de dicas de final de semana nas cidades, começando por Guapimirim, onde o destaque é show de Arlindinho. A Larissa Calvo, da comunicação de Guapimirim, fala mais sobre o evento. Estamos ansiosos para curtir com você a tão esperada Tarde no Vale. A Secretaria de Turismo quer promover com você uma tarde de muita alegria e música boa. O cantor Arlindinho, enfim, chega com tudo para cantar
todos os seus maiores sucessos e trazer muita alegria pra gente. Então corre e espalha pra geral, porque nós temos um encontro marcado no dia 23 de outubro, domingo, a partir das 4 horas da tarde, na Praça do Vale das Pedrinhas. Ah, e não se esqueça, a entrada é franca. Show de abertura com a banda Outra Face. Em Rio das Ostras tem espetáculo performático no Teatro Popular, nesta sexta-feira e também no sábado, dia 22, sempre às 20 horas, com ingresso a R$15 antecipado. A Gota d'Água de Medeia, peça construída de fragmentos da tragédia Medeia de Eurípides e da peça A Gota d'Água, de Paulo Pontes e Chico Buarque. A performance espetáculo é premiada também por histórias jornalísticas e reflexões pessoais que dialogam com as situações de violência pelas quais passam as mulheres contemporâneas. E você confere aí outras dicas do final de semana em Rio das Ostras. O Show da Casa já aconteceu na quinta-feira, a peça teatral nós já falamos, tem roteiro gastronômico neste sábado e domingo em Costa Azul, tem também até este sábado a exposição Caíme nas ondas do mar, nas ondas do rádio, na Casa de Cultura Bento Costa Júnior, e no domingo, dia 23, 2 da tarde, tem no Espaço Celso Japuro, a área de eventos de Costa Azul, a 14ª parada do Orgulho LGBTQIA+, de Rio das Ostras, e às 17 horas, no Teatro Popular, o Sarau Palco Azul. Vamos agora trazer a previsão do tempo. Nesta sexta-feira, a frente fria que avança do sul em direção ao sudeste do Brasil, combinada com a circulação de ventos, muda o tempo no estado de São Paulo. O amanhecer já começa com muitas nuvens e até com chuva de forma isolada em todas as regiões paulistas. Essas instabilidades vão ganhando força ao longo da sexta-feira e, por causa do tempo mais encoberto, as temperaturas não sobem muito, ficam mais amenas, principalmente na faixa leste e sul do estado de São Paulo. Também tem risco de chuva forte na região do Triângulo Mineiro, no sul de Minas e também na cidade do Rio, mas nas capitais Rio de Janeiro e Belo Horizonte, o sol ainda aparece mais ao longo do dia. Em Vitória, o tempo segue firme. Também não chove no norte mineiro, mas venta bastante ao longo do dia. E as rajadas, de forma geral, no estado de São Paulo, podem chegar a 65 km por hora e, em parte do litoral norte fluminense, até passar dos 70 km por hora. Em São Paulo, máxima de 25 graus. Máxima de 31 graus em Vitória, 32 graus em Belo Horizonte e calor de 34 graus no Rio de Janeiro. Girando pelo país, algumas informações importantes para você de todas as cidades. A produção de petróleo ultrapassou 4 milhões de barris por dia em setembro, segundo a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Essa foi a segunda vez que a produção total alcançou a marca. A primeira foi em janeiro de 2020. 74% da produção nacional veio do pré-sal. Aumentando a polêmica em relação às urnas eletrônicas nessa disputa entre Tribunal Superior Eleitoral e a chapa do presidente Bolsonaro, principalmente, com os seguidos ataques às urnas eletrônicas e a afirmação de que o Ministério da Defesa iria fazer uma vistoria, uma auditoria sobre as eleições, a semana não colaborou muito para avançar para lugar nenhum. Continuamos aí vivendo esse clima de desinformação e incertezas, porque as instituições parecem, ao momento que os bolsonaristas acusam o TSE de agir a favor da candidatura do ex-presidente Lula, o Ministério da Defesa parece agir a favor da candidatura do presidente Bolsonaro. Quem olhar de forma neutra poderá questionar e criticar posturas tanto do TSE quanto do Ministério da Defesa. O TSE, que em alguns momentos parece exacerbar suas funções, e em outros momentos o Ministério da Defesa, que poderia sim, ao contrário do que alegou, que não queria emitir um relatório parcial, se houve um primeiro turno com milhões e milhões de votos, caberia ao Ministério da Defesa, para dar mais transparência para o segundo turno, apontar quais as observações que fez relativas ao primeiro turno. Ao não agir dessa maneira, o Ministério também parece
que contribui para deixar dúvidas no ar. E quem se beneficia das dúvidas, com certeza, não é a população, que continua vivendo um momento tenso, conturbado, de muita divisão entre os brasileiros. Vamos aguardar os próximos capítulos até o dia 30 de outubro. Nós vamos agora trazer o plantão policial dos últimos dias pelas unidades de Polícia Civil e Polícia Militar das regiões. Começando o giro de informações policiais pelo município de Magé, onde um homem foi preso por policiais civis da 65ª Delegacia de Polícia. Ele estava condenado por homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver, mas estava foragido há 14 anos. O crime ocorreu em 2008, quando ele e mais 2 comparsas executaram Eduardo de Souza Francisco a bordo de um barco. Descoberto pelos policiais da 65ª DP, ele foi detido e encaminhado para o sistema prisional. Agora, uma ocorrência esta semana em Guapimirim, de prisão por 2 elementos por tráfico de drogas, acabou apontando que um deles é também um foragido suspeito pela morte do sargento da PM Luiz Carlos Ferreira Gomes, de 49 anos, no dia 20 de novembro do ano passado. O sargento foi dado desaparecido no dia 20 de novembro, quando saiu de casa, e 4 dias depois o corpo foi encontrado na fazenda Chiqueirão, em Guapimirim. Na ação policial desta semana, quando 2 elementos foram detidos com tiras de maconha e sacolés de cocaína, foi reconhecido pelos agentes do 34º Batalhão que um dos presos era também suspeito pela morte do policial militar. E um pastor de uma igreja evangélica pentecostal Assembleia de Deus, no bairro Jardim Guapimirim, foi preso na última quarta-feira, acusado de abusar sexualmente de sua enteada de 12 anos. Além disso, ele teria filmado as cenas e armazenado os vídeos no celular. A mulher, a companheira, descobriu, o confrontou, ele tentou, primeiro, segundo informações da própria mãe da vítima, após confessar, ele pediu perdão, pegou uma faca, disse que iria se suicidar. Não comovendo a mulher, ele fugiu de casa. Ela denunciou aos policiais civis e, numa operação conjunta entre agentes da 67ª DP de Guapimirim e da 54ª de Belford Roxo, em cumprimento de mandado expedido pela Vara Criminal da Comarca de Guapimirim, ele foi detido. Ele acabou sendo preso nesta quarta-feira em Belford Roxo, onde se escondia na casa de um amigo. E foi registrado um segundo homicídio em Teresópolis esta semana. Cauã da Cruz Souza, de 18 anos, foi a vítima. O fato aconteceu no início da noite desta quarta-feira, dia 19, no bairro do Meudon. Confira mais detalhes. Nós tivemos aí o jovem que foi morto, foi identificado como Cauã, de 18 anos, e aí a gente vê imagens, olha só, o rapaz estava lá na bicicleta, o acusado, né, o suspeito vai chegar de moto, e ali eles trocam algumas palavras, o rapaz sai da moto, ele vai tentar sair do local e é baleado. Lembra, muito, assim, as imagens são muito chocantes, lógico que a gente embaçou para justamente diminuir isso, né? No local de grande movimento ali do bairro, que é um bairro muito populoso, o bairro do Meudon, nas proximidades da rua Melvin Jones, ali entrando para a chamada localidade conhecida como Vila Esperança, e aí, no horário que ainda com muita gente na rua, nós falamos no início da semana do Emerson, né, que foi assassinado lá no bairro dos Pinheiros, e volto a lembrar, alguns dias atrás tivemos outro caso lá em Vieira, no interior do município, num espaço curto de tempo, 3 homicídios. E isso é muito sério, muito grave, e que exige, por parte das nossas autoridades públicas,
muito cuidado, muita, assim, vamos dizer, o que falar, né? Uma urgência nesse sentido. Temos aí o Conselho Comunitário de Segurança, que se reúne, não sei se mensalmente, temos a própria Prefeitura, a Secretaria de Segurança Pública, o 30º Batalhão de Polícia Militar, a 110ª Delegacia de Polícia Civil. Acho que todos têm que, nesse momento, refletir e pensar o que pode ser feito para evitar uma escalada de fatos desse tipo. Você confere agora informações policiais da região dos Lagos com Isaac Atti. Um homem foi preso por tráfico de drogas no bairro Serra Mar, em Rio das Ostras, no final da tarde desta quarta-feira, dia 19. Conforme a Polícia Militar, os agentes receberam informações de que um elemento estaria vendendo entorpecente na rua Miranda, no bairro Recanto. Em patrulhamento pela região, a guarnição flagrou um criminoso atravessando a rodovia no sentido Serra Mar e, na Rua 2, conseguiu abordar o acusado. Ele estava com um aparelho celular, R$30 em espécie e 9 pinos de cocaína. Ao ser indagado, o mesmo confessou a prática ilícita e afirmou que havia uma carga de maconha em uma casa abandonada onde ele estava anteriormente. No local, a PM arrecadou 135 buchas da droga. Na última quinta-feira, dia 20, policiais em serviço pelo programa PROES de Rio das Ostras realizavam patrulhamento pela orla da Praia do Bosque e foram avisados por populares sobre um assalto à mão armada no local. Os agentes então iniciaram as buscas e conseguiram capturar os 2 homens com 2 celulares roubados. O simulacro usado no crime também foi encontrado. O fato foi registrado na 128DP Delegacia de Polícia e os suspeitos ficaram presos. Um rapaz de 19 anos foi encontrado morto com a boca amordaçada, além de pés e mãos amarrados e marca de tiros na cabeça no bairro Engenho da Praia, em Macaé, na madrugada da última quarta-feira, dia 19. Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados na rua Ceará após disparos de arma de fogo. No local, encontraram o jovem identificado como Pedro Lucas de Oliveira Ferreira, já em óbito. O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal, que constatou a morte por ferimentos transfixantes de crânio com lesão do encéfalo causados por ação perfuro contundente. Um homem foi morto a tiros no bairro Porto do Carro, em São Pedro da Aldeia, na tarde da última quinta-feira, dia 20. Segundo informações, o crime aconteceu nas proximidades do CIEP 262, Curvelina Dias Curvelo. A vítima foi atingida por diversos disparos e foi a óbito no local. A Polícia Militar foi acionada para a ocorrência, que será registrada na 125DP Delegacia de Polícia. O corpo do homem, que ainda não foi identificado, será removido para o Instituto Médico Legal de Cabo Frio. Até o momento, não há informações sobre a autoria e motivação do crime. Ninguém foi preso. Momento agora de falarmos o que vai ser destaque no programa Esporte Mais desse final de semana. O grande destaque do final de semana no Esporte Mais é o título do Mengão. Flamengo campeão da Copa do Brasil, vencendo o Corinthians de forma dramática nos pênaltis. Mas tem ainda notícia do esporte em Guapimirim, Teresópolis e Magé. Tem também as séries B1 e B2 do Campeonato Estadual e o Giro Internacional e, lógico, a rodada de final de semana do Brasileirão. Chegando ao final desta edição, agradecendo a nossa equipe técnica e agradecendo a você que nos acompanha em todos os canais e plataformas que transmitem o Jornal Regional. Um ótimo final de semana e até a próxima edição.